Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos ao webinário da Grovat, mais um webinário. Hoje nós vamos falar de dimensionamento de sistemas off-grid. Desculpem que estamos um pouquinho atrasados por um pequeno probleminha aqui de TI. Vamos simplificar tudo como TI. Eu sou o Silvio, eu sou gerente de marketing de produtos da Grovat. Estou aqui junto com o Guilherme, engenheiro de serviços da Grovat Brasil. E, Guilherme, por favor, dê uma boa noite para o pessoal. Pessoal, boa noite, tudo bem? Prazer imenso estar com vocês aqui novamente. Bom que nesse pequeno atraso nosso, Silvio, deu para lotar a sala aqui. Temos mais de 100 pessoas com a gente e vai ser muito bom, pessoal. Hoje o webinário vai ser sobre off-grid, né? E espero que vocês gostem e aproveitem bastante. É isso aí, sem mais demoras, porque já atrasamos aqui por TI. Só passar um recado aqui. Pessoal, estão vendo esse colete aqui da Grovat? Nós vamos sortear esse colete no final do webinar. Então, fiquem até o final, que no final a gente vai explicar como que vocês podem ganhar esse colete, que vai dentro da nossa bolsa EcoBag da Grovat Brasil. Esta bolsa com material ecológico é um sucesso nas nossas feiras e eventos. A procura é muito grande. Bem, vamos ver se a gente mantém esse webinar em 1 hora, talvez com esse pequeno atraso, que a gente vai até umas 8h10 da noite. Então, rapidamente, vou fazer uma breve introdução sobre a Grovat. Pessoal, vocês estão vendo o bate-papo aí? Vocês estão ouvindo bem a gente? Põe um sim ali no bate-papo se estão escutando bem a gente. O João Beck está escutando a gente? Está. Bem, então, rápida introdução aqui sobre a Grovat. A Grovat é uma empresa inovadora, pessoal. Desde a sua nascença, ela sempre teve esse DNA de pesquisa e desenvolvimento. E é por isso que ela tem um portfólio, uma opção de variedade de soluções de produtos grande e vai continuar sempre trazendo novidades. Focado em armazenamento de energia, em geração solar, geração distribuída, com soluções de gerenciamento também. Então, a linha de produto vai de inversores fotovoltaicos, on-grid, off-grid, híbridos, com sistema de armazenamento de energia, com a fabricação de baterias. Temos a solução de carregadores de veículos elétricos e soluções de gerenciamento de energia, tanto como monitoramento de todos esses sistemas e também uma solução de gerenciamento de energia de toda uma residência, com até outros equipamentos que não são da Grovat. Desde 2011, em Shenzhen, na China, que a Grovat começou, então ela tem mais de 10 anos de experiência, e a cada ano vinha um novo desenvolvimento, ou uma premiação, ou um reconhecimento. A gente pegou alguns anos aqui apenas para destacar, por exemplo, em 2015, foi lançada a solução residencial de armazenamento de energia. Então, quando a gente fala de armazenamento de energia, a Grovat já tem bastante experiência. Em 2019, ela lançou uma solução inovadora de um híbrido pronto para bateria, se podemos falar assim, com armazenamento de energia, com baterias, que se vocês tiverem interesse nesse assunto, depois fala para a gente pode fazer um webinar sobre ele.
E desde 2021, a Grovat é líder no Brasil em soluções residenciais. Alguns números globais: tem mais de 1,7 milhões de usuários conectados na plataforma de monitoramento, que está na nuvem. Mais de 3 milhões é a capacidade de produção de inversores por ano. Está presente em mais de 180 países. Tem mais de 4.600 funcionários, sendo que destes, 760 são engenheiros de pesquisa e desenvolvimento, engenheiros, mestres, doutores, e 5,6% da receita é convertida para pesquisa e desenvolvimento. Então, aguardem que sempre teremos novidades para contar para vocês. E o último slide aqui desta rápida apresentação, a gente trouxe aqui só as premiações da UPD Research de 2022. Vocês veem que cobre bastante países, vários países aqui do mundo. Nas Américas está lá o Brasil. Essa é uma das premiações que a Grovat recebeu em 2022, dentre outras certificadoras, como a TUV, como a PV Magazine. Então, tiveram outras premiações em 2022, mas a gente quis só mostrar que todo ano tem premiações que a Grovat recebe. Então, essa foi uma rápida apresentação da Grovat e peço agora para o Guilherme continuar. Show de bola, pessoal. Hoje nós vamos falar então aqui sobre nossas tecnologias, né, de inversores off-grid e o dimensionamento delas, né? E nós temos aqui no Brasil, né, 3 modelos disponíveis dos nossos distribuidores, que é o de 3 kW, o de 3,5 e o de 5 kW. Né? Então ficou fácil aí na escolha, né? Temos três opções. Né? Mas antes disso, eu gostaria de explicar para vocês, né, o conceito, né, dos inversores off-grid. Assim vai ficar muito mais claro para vocês entenderem a nossa tecnologia e o nosso diferencial, tá? Basicamente, o objetivo, né, de um inversor off-grid é converter, né, a energia, a carga, né, de uma bateria, né, em corrente alternada para alimentar as cargas. Né? Então, o objetivo, né, do nosso inversor off-grid é pegar o que está em corrente contínua aqui das baterias, transformar em CA e alimentar as cargas. Afinal, né, nós não temos cargas em corrente contínua ainda. Tá? Além disso, né, ele tem que transformar aqui 48 volts, 24 volts ou 12 volts em 220 ou 120, né, dependendo aí do modelo do equipamento. Tá? Então, o objetivo dele é transformar CC em CA, só que elevando aí a tensão. E isso é através da bateria. Então, aqui, né, fica um diagrama um pouquinho melhor para vocês entenderem aí, né, o objetivo de um inversor off-grid. Só que uma coisa muito importante é que toda a energia, né, toda a potência que o nosso equipamento tá transmitindo, ele vai para as cargas. O off-grid, ele não injeta na rede elétrica. É uma coisa que vocês podem até anotar aí no caderno de vocês, que o inversor off-grid, ele não injeta na rede elétrica. Então, isso é uma característica muito importante que difere ele dos híbridos. Já os inversores híbridos, eles têm essa capacidade de injetar na rede elétrica. O off-grid, não. Só que, né, nós vamos usar aqui a bateria, né, e a bateria ela vai descarregar, certo? A bateria, ela, assim como a do celular, ela descarrega. O que nós temos que fazer? Temos que carregar ela. E é isso que entra os módulos, né, os módulos fotovoltaicos, para a gente carregar a bateria. Né? É muito importante. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque os módulos eles podem carregar a bateria até demais. E carregando a bateria até demais, isso pode gerar um grande problema para a bateria, de maneira irreversível e perigosa. Além disso, nós temos que tomar muito cuidado, porque a bateria ela pode descarregar demais. Né? É uma sobredescarga. Né? Ou seja, ela vai descarregar em níveis muito baixos, que também podem ser irreversíveis e gerar algum problema para a bateria, né? Até a segurança. Por conta disso, nos sistemas off-grids, a gente coloca um controlador de carga ali no meio. Para quê? Para controlar a carga e a descarga da bateria. Controlando a carga e a descarga da bateria, a gente garante, né, que ela vai ser carregada e descarregada da maneira segura e garantir também a vida útil dela, porque não descarregando tanto, a gente vai conseguir prolongar aí, né, a sua vida útil.
Tá, né, mas vamos supor que, né, você está ali carregando sua bateria durante o dia, né, chegou a parte da noite, não tem, né, mais a produção solar, e só a bateria vai ficar descarregando aqui, né, para atender as cargas, certo? O inversor ali está no meio para converter essa energia. A bateria ela vai descarregar, certo? A tendência é que descarrega ao longo da noite, e não tem como a gente carregar. E vamos supor que você usou muito, né? Usou muito ali a sua carga e a bateria ela chegou num limite que o controlador de carga bloqueou, né? Por questões de segurança. Você vai ficar no apagão, né? E é por isso que muitas pessoas, né? Elas acabam colocando uma chave de transferência automática e quando o sistema desliga, né? O sistema off-grid ele desliga, comuta de maneira automática para a rede elétrica. Né? Claro, caso tenha rede elétrica disponível no local. Né? Para você evitar, né, que a bateria descarregue, você tem que dimensionar muito bem o seu banco de baterias, né, para conseguir atender toda a demanda aí do seu cliente. Tá? Isso nós vamos mostrar aí nos próximos slides. Tá? Mas uma opção que o pessoal acaba colocando aqui nos sistemas off-grid para complementar é colocando uma chave de transferência automática ou uma chave manual, que ele isola, né, a parte aqui do inversor e ele faz a comutação para a rede elétrica atender as cargas, se tiver rede elétrica no local, claro, né, se não for um local isolado. Lembrando que, né, o inversor nunca vai mandar energia para a rede elétrica, nunca, né, porque ele é um inversor off-grid. Muita gente, né, instala um sistema off-grid em um local que não tem rede elétrica, né, um lugar isolado, uma chácara, um sítio, uma fazenda, né, eles acabam colocando o gerador a diesel nessa aplicação, tá? Então o sistema acaba ficando grande. Uma outra possibilidade também nos sistemas off-grid é você carregar a bateria através da rede elétrica ou de um gerador a diesel, né? Para isso, é preciso colocar um carregador CA, né, que ele vai fazer ao contrário. O inversor ele faz CC para CA, esse aqui vai fazer do CA para CC, né, e vai carregar a bateria. Né? Então, uma maneira de você manter a bateria sempre carregada, né, evitar que ela descarregue para situações de emergência, é ter um carregador CA ali de backup, né, para você usar a rede elétrica, um gerador a diesel, para você carregar a bateria. Tá? Então, isso aqui é uma coisa muito interessante que o pessoal também acaba colocando em sistemas off-grid. E por último, né, monitoramento. O pessoal acaba colocando monitoramento nos módulos, na bateria, na saída do inversor, na parte da rede, para monitorar tudo, né? A produção dos módulos, descarga da bateria, né, situação de corrente da bateria, parte do inversor, parte da rede. Então, tudo isso daqui acaba ficando um sistema grande, né, para vocês verem aqui. Né, até assusta um pouco, você fala, poxa, off-grid é tudo isso, né? Isso aqui é um off-grid mais completo, tá, gente? Né, o off-grid convencional, você pode fazer com controlador de carga, inversor e acabou, né, que é aqueles nos slides anteriores. Mas o pessoal foi avançando, eles foram aprimorando aí a parte do off-grid, colocando a chave de transferência automática, a parte do carregador, a parte de monitoramento, né, para ficar cada vez mais visual ali o comportamento do sistema. Só que isso atrapalha um pouco porque acaba aumentando os pontos de falha, né, a instalação não é fácil, acaba tendo muitos itens ali no sistema, né, que não fica legal. E é nisso que entra a solução da Grovat. Tudo que está dentro aí, né, da parte vermelha está dentro do nosso equipamento, ficando muito, muito simples você fazer um sistema off-grid, né, para o seu cliente. Tanto um sistema off-grid no local que tem rede ou não. Né, mas ali você vai ter dentro dele controlador de carga, é um controlador de carga MPPT, que é mais eficiente do que o PWM. Monitoramento, né, nós temos um display no nosso inversor, e também vai dar para fazer monitoramento online. Vai dar para fazer o carregamento CA, você carregar a bateria pela entrada CA e atender as cargas, né, e também a parte de transferência automática. Olha como fica simples. Né? Lembrando que aqui nós temos uma saída CA. Né? E aqui, ou seja, né, a gente está atendendo as cargas aqui pelo inversor. E aqui nós temos uma entrada. Vou colocar aqui a entrada CA. Tá? Eu encurtei aqui. Entrada CA. Ou seja, a gente não manda energia, né, das baterias do inversor para a rede, tá? Isso aqui é uma entrada CA para a gente colocar a rede ou um gerador a diesel, onde a rede ou o gerador a diesel, eles vão ser um suporte para o nosso projeto.
A gente pode usar eles tanto para fazer uma transferência automática dentro do inversor e atender as cargas, ou usar a rede para carregar as baterias, ou seja, garantir sempre que a bateria esteja conectada. Então, muita gente acha que o nosso inversor ele é híbrido, né? Por ele ter essa interação aqui com a rede. Mas ele não é híbrido, porque a gente não injeta na rede elétrica. A gente está usando a rede elétrica como um apoio. Aí, claro, não é obrigatório ter ela, né? Só se ela estiver disponível para a gente usar ela como um apoio aí para a gente carregar, né, a nossa bateria, tá? E atender as cargas. E aqui que entra os nossos 3 modelos de inversores. Né? Nós temos 3 aqui já disponíveis no Brasil, já estão nossos distribuidores comercializando. A sigla SPF significa que é um inversor off-grid. Né? E ao lado está a potência de saída do inversor, 3.000, 3.500 e 5.000. Tá? O 3.500 e o 5.000, eles são modelos 220 volts. Né? Todos eles são 48 volts de bateria. Tá? Então, nós vamos colocar bateria de 48 volts, mas o 3.500 e o 5.000, eles têm saída 220. Então, aqui, né, ele vai ter 220 volts. E também possui entrada 220 volts. Nós temos que entrar aqui com 220 volts nele. Tá? Já o modelo LVM, esse LV significa Low Voltage. Né? Lembra dessa daqui, ó, Low, né? Low Voltage. Ele é 127. Então, a saída dele é 127 volts, 3 kW, né? E a entrada, né, é 127 volts também. Então, isso é muito importante na hora de a gente escolher o equipamento que nós vamos utilizar no nosso cliente, beleza? Por quê? Né, o equipamento 220, ele só consegue atender cargas 220. O equipamento que é 127, ele só consegue atender carga 127. Mas, Guilherme, eu tenho 10 cargas 220 e uma carga 127 aqui na minha casa. Né? Um exemplo. Eu recomendo você escolher um inversor 220 e para carga 127 você colocar um transformador para você atender ela através do nosso equipamento, tá? Então aqui um pouco de mais detalhes, né, sobre os inversores, tá? Vamos começar aqui pelo SPF 3500 ES, que eu já falei para vocês. Ele é 3.500 watts, saída senoide pura, então isso é muito importante, né? Existem muitos inversores off-grid que não são senoide pura, são onda quadrada e tudo mais, e eles não são interessantes para diversas cargas. O nosso ele é senoide pura, então você pode ligar qualquer carga nele de corrente alternada. E uma coisa muito importante, tá? Ele é de 3.500 watts na saída dele. O que isso quer dizer? Eu vou voltar alguns slides atrás. Que ele só vai conseguir mandar aqui na saída 3.500 watts, 3,5 kW. Né? E se você tiver uma carga de 5, ele não vai conseguir, porque ele é de 3.500 watts, ele vai desarmar. Tá? Mas você fala, pô, no inversor on-grid, né, eu consigo. Por quê? Porque no inversor on-grid, se você tem um inversor de 3,5, 1,5, que é o restante, ele vai pegar da rede. Aqui, a gente não tem, né, essa soma com a rede. A rede ela não está conectada nas cargas. Tá? A saída do inversor, que é onde as cargas estão exclusivamente conectadas, ela só é de 3,5 kW. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que nós vamos definir nos próximos slides para vocês entenderem. Tá? Esse inversor aqui, 3,5 kW. Porém, ele consegue atender 7 kW por 5 segundos, ou seja, o dobro da sua capacidade de pico. Né? Às vezes você vai ligar uma carga que ela tem um pico, esse inversor ele vai conseguir atender 7 kW por 5 segundos. Então, isso é pouco, tá, gente? Porque a aplicação dele não é para você ficar ligando motores muito grandes, bombas, né? Cargas que têm pico, né? Geralmente cargas indutivas. Ele é mais um inversor que ele opera muito bem para um cenário mais residencial, né, cargas resistivas, até a potência de saída dele, né, a soma das cargas, a potência da saída dele. Ele é um inversor monofásico 220, 48 volts de bateria, potência máxima FV de 4.5, né, você fala, poxa, então não é muito, né, o overload dele, mas é porque, pessoal, no off-grid, vou voltar aqui mais um slide para ficar mais claro para vocês, né, o módulo, não adianta a gente colocar muito módulo no off-grid, porque não tem excedente de energia. O módulo ele vai carregar a bateria e vai atender as cargas. Se a bateria estiver cheia e tiver pouca carga ligada naquele momento, não tem excedente de energia, ele não vai injetar energia na rede, porque o principal
né, a principal característica do off-grid é que ele não injeta energia na rede. Então vai se perder muita energia que poderia ter sido aproveitada. Por isso que no off-grid a gente não tem essa prática, né, que ficou comum nos sistemas conectados na rede, que é de ter overload, overpanel, né, o pessoal fala diversos nomes. Para os off-grids isso não tem, tá? Então a gente não coloca muitos módulos, né, nos nossos sistemas. Máxima tensão de circuito aberto é 450 volts, né? Então é muito importante isso aqui, porque você vai lá na instalação acostumado com um inversor monofásico on-grid, que é 600 volts, 550, né, depende do modelo, e você acaba queimando o equipamento. Então tem que tomar muito cuidado, porque nós, claro, né, sempre leia o datasheet manual antes de instalar, mas tomar cuidado que a tensão é mais baixa. E uma característica muito top, além das outras que eu mostrei para vocês, é essa questão de você poder realizar paralelismo, que vocês vão entender mais nos próximos slides. Tá? O modelo SPF 5000ES, né, as características são muito parecidas. Tá? Por exemplo, 5 kW, senoide pura, 10 kW por 5 segundos, monofásico 220, 48 volts. Ele consegue colocar mais módulos, né? A capacidade fotovoltaica dele é de 6.000 watts, também é de 450 volts, né, de circuito aberto, e também permite o paralelismo. Tá? Vou explicar mais para frente o que seria esse paralelismo. E agora, né, o mais diferentão dos dois ali é o 3000 LVM. Lembrando que o LV é de low voltage. Ele é um inversor de 3 kW, senoide pura, 6 kW, que é o dobro dele por 5 segundos, só que aqui que tem a diferença, tá? Ele é monofásico 120, 127, tá? Ele atende os dois. 120 é mais um padrão norte-americano. Controlador de carga 48 volts, também, capacidade máxima FV de 4.000 watts. Aqui a tensão de circuito aberto, né, ela é menor, tá? É 250 volts. E também permite o paralelismo. O que seria, então, esse paralelismo? É basicamente você colocar 2 inversores ou mais, né, o limite são 6 inversores, e você meio que unir eles, né, para aumentar a potência do seu projeto. Por exemplo, você tem aqui 2 inversores SPF de 5.000, né? Com isso, a gente consegue fazer um sistema de 10 kW, né? A gente consegue fazer um sistema de 10 kW. Nesse cenário, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, nós estamos fazendo um paralelismo monofásico, né? Ou seja, esses 2 inversores eles estão formando uma mesma fase. Então é um paralelismo de 10 kW monofásico. Então você vai ter aqui 10 kW monofásico. Isso significa que a saída das cargas, né, elas vão estar em paralelo. O neutro do primeiro inversor vai estar com o neutro do primeiro inversor. O fase do primeiro inversor vai estar junto com o fase do segundo inversor. Né, e o banco de baterias é um barramento único. A mesma coisa para a entrada CA, né? O neutro é o mesmo para os dois e o fase é o mesmo para os dois, porque eles estão em paralelo monofásico. É possível a gente colocar até 6 inversores, formando até 30 kW monofásico. Como que isso funciona? Embaixo dos inversores, nós vamos conectar alguns cabos entre eles. Esses cabos, eles vão garantir o sincronismo, né, dos inversores. Por quê? Eles vão ter que atuar em paralelo, sincronizados, né? Então, esses cabos eles são de comunicação e de compartilhamento, né, de sinal, né, de corrente, no caso, para deixar eles balanceados, tá bom? Então, muito importante essa ligação aqui para o funcionamento do modo paralelismo. Aqui são os cabos, tá? Eles acompanham a caixa do produto, então fica muito fácil aí realizar essa instalação. É o cabo sinal e o RS232. Também é possível, olha como fica cada vez melhor essa solução nossa, fazer um paralelismo trifásico. Para isso, é necessário pelo menos 3 inversores, porque cada um vai formar uma fase. O banco de baterias é um barramento único para todos. Porém, né, as cargas, né, a parte da saída das cargas, cada inversor vai formar uma fase. O neutro continua sendo um ponto em comum entre os inversores, mas cada inversor vai formar uma fase aí no seu quadro de saída, beleza? E aí é uma coisa muito importante, tá? Se nós estamos falando do SPF 3500 ou o 5000, nós vamos ter um trifásico com fase-fase
380 e um fase neutro 220, certo? Se nós estamos falando do 3000 LVM, nós teremos um fase-fase 220 e um fase neutro 127, tá? Isso aqui é muito importante também. E a potência por fase, né? Se você conectar uma carga entre uma fase e um neutro, vai ser, nesse caso aqui, nós estamos com 3 inversores, vamos supor que nós estamos com 3 inversores de 5, nós vamos ter a potência por fase de 5 kW, mas a potência trifásica de 15 kW, certo? Uma questão muito importante também, é obrigatório que todos os inversores sejam iguais, tá? Você não pode colocar aqui um de 3,5, um de 5 e um de 3. Você tem que colocar todos de 5, todos de 3 ou todos de 3,5, tá? A mesma coisa para o paralelo monofásico. Os inversores têm que ser idênticos, beleza? Então, aqui um exemplo, né? Dá para a gente colocar até 6 inversores, fazendo aqui um paralelo trifásico de 6 inversores. Vamos supor que a gente tem 5 kW, né? Inversor de 5 kW. Nós vamos ter aqui nesse cenário 10 kW por fase e 30 kW trifásico, beleza? Mas uma coisa muito interessante também, né? Aqui nós fizemos uma configuração 2-2-2. 2 inversores na fase 1, 2 na fase 2 e 2 na fase 3, totalizando 6. Só que isso aqui não é obrigatório, né? Você pode mesclar aqui a quantidade de inversores por fase, né? Por exemplo, a gente pode fazer 4 inversores na fase 1, 1 na fase 2 e 1 na fase 3, totalizando 6 inversores. Só que o que vai mudar? A potência da fase 1 vai ser 20 kW. E se você ligar cargas monofásicas, né, na fase 1, o limite que você vai ter é 20 kW. E aqui na fase 2, 5, na fase 3, 5 também. Né? A potência trifásica sua continuará sendo 30, só que a potência por fase vai ser diferente se você fizer 4, 1, 1. Aqui está mais equilibrado nesse exemplo que nós demos, tá? Estou dando aqui um exemplo para vocês de uma referência de um projeto que tem 6 inversores, né, do nosso amigo engenheiro Oscar Kojima. Ele fez essa usina off-grid, né, com baterias de lítio, então ficou muito bom. Tem 6 inversores aí nessa usina, aqui no Brasil. Então vamos lá, né? Eu dei uma introdução aqui para vocês já entenderam a diferença entre os modelos, já entendeu a questão do paralelismo, que é muito legal. Agora vamos aqui para uma parte um pouquinho mais prática, vamos falar aqui de dimensionamento, beleza? Então, como que nós vamos escolher o inversor ideal aí para o nosso cliente? Tá? Primeiro, né, eu já vou dar uma notícia para vocês. Off-grid, a gente não consegue traçar um projeto pela conta de luz do cliente, igual a gente faz nos inversores on-grid, tá? Nos inversores on-grid, você pega a conta de luz do cliente, você traça algumas médias lá, faz algumas análises, e você consegue fazer um pré-projeto. No off-grid, é totalmente diferente. Você tem que fazer uma entrevista com o cliente, uma inspeção em campo, né? É um relatório em campo mesmo, né? Por quê? A gente tem que saber quais cargas ele vai querer ligar no off-grid. Quais são as cargas que ele vai querer colocar na saída do inversor? Por quê? Nós temos uma limitação, né? No on-grid, a saída do equipamento, se ela não der conta, a rede ela vai atender, né? Ela vai somar. No off-grid, não. O inversor off-grid, ele é o único responsável por atender as cargas. Então, ele tem que dar conta. E, para isso, a gente tem que saber, né, quais são as cargas que o cliente quer colocar. Então, por isso que o primeiro item aqui é saber a potência de todas as cargas que serão conectadas. Sendo que a potência do inversor tem que ser maior do que a potência dessas cargas. Beleza? Isso é muito importante, porque o cliente ele vai querer ligar tudo. Ele vai falar, eu quero ligar tudo. Mas aí você vai falar para ele, se você quiser ligar tudo, você tem que colocar um monte de coisa, um monte de inversor, um monte de bateria, né? Nós vamos ver mais para frente a bateria. Então, isso aqui pode ser um gargalo no projeto, é bom prestar muita atenção. Segundo passo é saber a tensão das cargas. Por quê? Se as cargas são 220 ou 127, para a gente saber qual que é o modelo de inversor que nós vamos atender, né? E por último, né, se as cargas são monofásicas ou trifásicas. Aqui eu dei um exemplo, tá? Eu peguei aqui uma entrevista que eu fiz com um cliente, eu anotei ó, que ele vai
colocar lâmpadas, micro-ondas, fritadeira elétrica, ventilador, computador, roteador e câmera, né? Eu fiz aqui um exemplo que o total de todas as lâmpadas das 500 watts, 1000 watts do micro-ondas, 1500 da fritadeira elétrica, 400 watts dos ventiladores e 100 watts do computador e roteador de câmera. Isso deu uma potência de 3.500 watts de carga, né? E além disso, eu vi que todas as cargas são monofásicas 220. Então, a gente já elimina, né, o nosso inversor de 127, porque não faz sentido, né? Só que daí fala, pô, então nós temos aqui, podemos utilizar um inversor de 3.500 da Grovat, o 3500S. Negativo. Né? A nossa recomendação é que a potência do inversor seja maior. Né? Lembra aqui, ó, eu coloquei só o símbolo de maior, não coloquei maior ou igual. Por quê? É muito importante ter uma folga. A gente tem que levar em consideração que o cliente ele vai ligar todas as cargas ao mesmo tempo. Né? E se a gente for considerar perdas, né, cabo e tudo mais, o inversor tem que ter uma potência maior para superar tudo isso e conseguir atender as cargas muito bem. Então, nesse cenário aqui, né, que a gente fez a entrevista ali com o cliente e determinou todas as cargas que ele vai querer colocar, eu recomendo, nesse cenário aqui, nosso inversor SPF 5000 ES, porque ele é 220 e ele tem 5 kW de saída, certo? Mas olha que interessante, né, esse dimensionamento. A gente viu aqui que as cargas elas não são muito pesadas, né? A maior carga que a gente tem aqui é a fritadeira elétrica. Mas você fala, pô, o cliente não vai conseguir então ligar um chuveiro? Também difícil, a não ser que um chuveiro não tenha uma potência tão grande, né? Um chuveiro pequeno. Tem que ver essa questão, a etiqueta do chuveiro que ele tem ali na casa dele. Se ele tiver um chuveiro, infelizmente não vai conseguir colocar no off-grid, um chuveiro elétrico, né? Em ar-condicionado. Então, depende também do tamanho do ar-condicionado, que são cargas que o pessoal quer muito colocar, né? Então, tudo isso precisa ser analisado, precisa ter que fazer uma entrevista, tem que pegar a etiqueta da carga que o cliente tem ali, etiqueta do freezer, da geladeira, etiqueta de tudo, e mapear, para você saber qual que é a potência das cargas, né, que o cliente tem, para você escolher ali o inversor, né, ideal para ele. Beleza? Então, aqui a gente já soube, né, como escolher o inversor para o cliente. Então, vamos supor que tivesse dado muito mais, né? Vamos supor que tivesse dado 6 kW. Aí a gente poderia ter colocado 2 inversores SPF 3500, porque eles vão fazer o paralelismo e vão ser como se fosse um de 7, né? E 7 vai ser maior que 6. Então, a gente poderia colocar 2 inversores de 3.500 nesse cliente, né? Se ele tivesse 6 kW de carga. Beleza? E aí vai ter muito cliente que vai querer ligar tudo na casa dele. Então, cabe a nós, né, instruir ele que quanto mais coisa ele querer ligar, maior será a potência, né, que o inversor vai ter que ter. E uma outra coisa muito importante, tá? Vamos supor que aqui, nesse dimensionamento que a gente fez, deu 3.500 watts. Aí você foi lá, fez a instalação para o seu cliente, finalizou a obra, comissionou, fez todos os testes, né, e foi embora. Assim que você for embora, ele já vai pegar e vai comprar uma televisão, um ventilador, ele vai aumentar o sistema dele e pode ser que não dê conta, porque essa folga que a gente teve aqui nesse cenário aqui é de 1,5 kW, não é muita coisa. Né? Então, é muito importante na hora que você falar com o cliente, ó, esse sistema, esse inversor aqui que a gente escolheu, ele vai atender só 5.000 watts na saída, tá? E a gente recomenda você não chegar muito próximo disso, né? Para a gente ter uma folga. Então, se você for instalar mais cargas na sua residência, você tem que prestar muita atenção para não ultrapassar esse valor aqui. Né? E claro, se você for instalar mais cargas, me chama, né, para você fazer a rede elétrica, fazer a instalação, fazer os testes e também validar se pode ligar essa carga para o inversor não danificar ou ter uma sobrecorrente ou ficar desarmando. Tá? Então é muito importante isso daí, porque, né, o cliente final, às vezes, ele é artista e ele vai, né, ampliar o sistema aí de forma indevida sem te avisar e depois ele só vai te ligar quando der problema. Beleza? Então, vamos agora para a parte da bateria. E quando a gente fala de bateria, gente, a gente só vai falar daqui para frente de bateria de lítio. Né? Já é uma tecnologia que já é realidade, já está presente, já tem muito projeto.
E é um caminho sem volta, né? Com essa questão dos carros elétricos, né, os veículos elétricos, a bateria vai se desenvolver cada vez mais, vai ficar menor, mais eficiente, vai ter mais densidade energética, vai conseguir armazenar mais, vai ficar cada vez mais segura, né? Já está em índices elevados, né, de segurança, mas vai ficar cada vez melhor. Então é um caminho sem volta e é bom a gente já começar a pensar no lítio, tá? O retorno dele é muito maior. E para isso, estamos aqui no Brasil com a nossa Axi. Todos os equipamentos da Global têm um apelido, né? SPF, MIN, MIC. A bateria é a Axi. E ela possui 5 kWh cada módulo. E olha como que é ela na imagem aqui, né? É uma bateria de fácil instalação. Basicamente, cada módulo desse daqui, né, possui 5 kWh. 5 kWh. E é possível conectar eles, né, como se fosse Lego, você encaixando um em cima do outro, né, e o último deles que vai no inversor apenas. Né, o último deles vai um cabo, né, esse cabo vai no inversor, e esse cabo também acompanha o produto. Tá? Na hora que você for comprar com o seu distribuidor, ele vai te fornecer um cabo e também uma base para você colocar, uma base metálica, para você colocar a última bateria ali no chão, certo? Então, cada módulo possui 5 kWh, dá para colocar até 10 módulos empilhados, formando 50 kWh. Ele tem BMS para fazer controle de carga e descarga, então a bateria não é só potência, né, que ela vai conversar com o inversor. Tem um módulo de comunicação para garantir segurança, vida útil e quantidade de ciclos elevados. Tá? É de fácil instalação, então dá para atualizar o firmware dela remotamente através do inversor, se o inversor tiver internet. Ele é em 48 volts, que é o que a gente precisa aqui para o nosso projeto. Nós temos aqui, então, né, várias opções, né, dá para a gente ficar empilhando até 10 baterias, né, então a gente vai conseguir começar de 5 até 50 kWh. É possível colocar 8 clusters, né, 8 arranjos de 50, né, formando 400 kWh, mas isso aqui a gente deixa para um próximo webinário, tá? Para um projeto maior, mais complexo, porque não adianta você colocar 400 kWh de bateria e um inversor no projeto, né? É uma outra complexidade, tá? Então, por enquanto, a gente vai ficar focado mais até 50 kWh aí, que é uma aplicação gigantesca aqui para o cenário residencial. Então, agora eu vou ensinar vocês como que vocês vão escolher essa bateria aí para o projeto do cliente de vocês, tá? Primeiro passo, né? Você já decidiu ali o inversor, né? A potência de saída dele para atender as cargas e tudo mais. Então você já fez ali uma entrevista com o seu cliente, né? E você já entendeu ali qual que é a necessidade dele, né? De potência. Só que essa entrevista, ela vai ter que tomar um passo à frente. Nós vamos ter que levantar o tempo de uso de cada carga. O que seria isso? Né? Aqui nós temos o levantamento, nós vamos colocar, né, qual que é a quantidade de horas que a gente usa essas cargas. Aqui nós temos as cargas em watt, aqui nós temos o tempo em uso em horas. Olha que legal, a gente achou aqui o watt-hora. Né? Então, assim, o 500 watts vezes 6 horas por dia de uso, 3.000 watt-hora. E por aí vai. Né? Eu fiz isso com todos. Coloquei o micro-ondas 15 minutos por dia, fritadeira elétrica 15 minutos por dia, ventilador 4 horas, computador 24 horas, né? E deu um total ali de 7.625 watt-hora de consumo por dia. 7,6 kWh por dia. Então você fala, poxa, agora ficou fácil, né? Se deu 7,6, vamos usar então a bateria de 10, né? Então, mas não é só isso, tá, pessoal? A gente tem que determinar a autonomia do banco de baterias. Por quê? Né? Se a gente falar né, que a gente consome 7,6 todos os dias e a gente colocar um banco de 10, significa que num dia nublado, quando a gente não conseguir carregar a bateria para usar no outro dia, a gente não vai conseguir atender esse consumo. Não sei se vocês entenderam, né? Se a gente tem 7 kWh aí de consumo por dia, 7,6, vamos supor que a bateria está carregada. Significa que, né, vai sobrar ali 2,4 kWh. No dia seguinte, a gente tem que carregar pelo menos 6 kWh para conseguir atender, né, o consumo daquele dia. E se tiver um dia nublado, uma semana chuvosa,
né, um cenário muito ruim, a gente não conseguir carregar, né, a bateria para o dia seguinte. Vai ter aí falha, né, a gente vai ter uma autonomia baixa, a gente não vai conseguir ligar as lâmpadas por 6 horas, vamos ligar por 5, por 4, os computadores menos, inclusive pode até desligar as cargas de noite, né, durante o uso. Por isso que a gente faz alguns fatores de ajuste aqui no nosso projeto, no nosso dimensionamento. Tá? Eu coloquei uma formulinha aqui para vocês. O consumo, a gente já achou, né, 7.625. A gente multiplica por um fator chamado autonomia. Né? O que significa isso? Né? Quantos dias sem geração eu consigo ter? Né? Uma geração baixa, né? Quantos dias de autonomia? Meu banco ele vai conseguir atender, na verdade, quantos dias sem carregar? Geralmente a gente coloca aqui 2, né? Ou seja, 2 dias, né, com baixa radiação, né? Então, se a gente não conseguir carregar a bateria, pelo menos 2 dias o banco de bateria vai conseguir atender as cargas, né? Então vamos por aí 2 dias bem nublados, aí, bem complicados. Existem projetos, para terem ideia, que tem até mais, 3 dias, 4 dias, 5 dias, né, de autonomia, porque são locais aí que não pode faltar energia de jeito nenhum. Além disso, a gente divide pela eficiência do inversor. O inversor off-grid ele tem uma eficiência de 90% a 95%, tá? Dependendo do modelo. Então a gente coloca aqui a eficiência dele e a profundidade de descarga da bateria, que é o Deep of Discharge em inglês, mais conhecido como DOD. Nossas baterias elas conseguem descarregar só 92%. Então, dos 5 kWh que a gente tem, só 92%, só 92% a gente consegue descarregar, tá? Ficou meio ruim aqui meu 9. Então, a gente tem que colocar isso no dimensionamento. Então, considerando 2 dias de autonomia e esses fatores aqui, a gente achou uma capacidade necessária de bateria de 18,42 kWh. Mais que dobrou, né? Mais que dobrou porque a gente colocou aqui 2, né? Vezes 2. E ainda fez alguns ajustes aqui embaixo. Então, mais que dobrou. Então, nesse cenário aqui, eu recomendo utilizar a nossa bateria, né, Axi 20.0L, né, que basicamente são 4 módulos conectados em paralelo, né? Então, assim, a gente vai conseguir ter 2 dias de autonomia nesse projeto. Vamos supor que você fala, eu quero 3 dias de autonomia. Então, provavelmente, vai aumentar, né, aqui a conta e vai ali, você vai ter que colocar, por exemplo, a Axi 25 ou a Axi 30. Depende aí da quantidade de autonomia que você quiser. Então, quanto mais autonomia você quiser, mais bateria você tem que colocar e mais caro vai ficar. Além disso, né, quanto maior for o seu consumo, você fala, eu quero colocar aqui a fritadeira elétrica por 4 horas, por exemplo, né? Vamos supor que é um restaurante, né, que vai ficar fritando bastante. Então, só aqui da fritadeira elétrica por 4 horas, a gente vai ter aí 6.000 watt-horas. Né? Se for fazer 1.500 vezes 4, a gente vai ter 6.000 watt-horas. Ou seja, se necessário praticamente 2 módulos de bateria só para a fritadeira elétrica. Então, quanto mais tempo, né, a pessoa utilizar e mais cargas ela tiver, mais bateria ela vai precisar. E, claro, né, mais vai encarecer o projeto. Né? Mas se há uma necessidade, né, os custos eles não precisam ser medidos. Né? Às vezes a necessidade, né, ela justifica tudo. Mas se o cliente também não consegue investir tanto, ele tem que tomar cuidado nesse dimensionamento. Né? Então, por isso que é muito importante otimizar. E a mesma coisa vale, né, para o cenário anterior, onde eu falei para vocês que vocês fazem o projeto, fazem os testes, quando vocês viram as costas, o cliente vai lá e muda, coloca mais carga. E além disso, né, aumenta mais o tempo de uso das cargas que ele combinou com você. É muito importante que vocês expliquem para eles que o projeto ele foi dimensionado atingindo esses objetivos aqui. Né? Se o cliente ele colocar mais cargas e aumentar o consumo, a bateria ela vai descarregar antes. Né? E descarregando antes, né, pode ser que chegue no meio da noite e desligue o sistema porque a bateria chegou no limite dela. Então, isso pode gerar um transtorno. Então, é muito importante, né, tomar esse cuidado aí na hora do dimensionamento e explicar para o cliente, ó, como que você fez o dimensionamento. Que se ele aumentar ali, aqui ou ali, né, pode ser que o sistema não tenha autonomia desejada. Mas você fala, pô, né, ninguém sabe quanto tempo usa a lâmpada, né? Não sei se eu fico 6 horas com lâmpada, 7, 8 horas. Por isso que a gente coloca essas gorduras também de autonomia, né? Para a gente conseguir trabalhar melhor e caso o cliente queira depois ampliar, comprar só mais um módulo de bateria, ele consegue, ele empilha ali sem nenhum problema. Mas
é muito importante, né, ter um dimensionamento para a gente ter um ponto de partida e escolher a melhor solução para o nosso cliente, beleza? Então, aqui nesse cenário exemplo que eu passei para vocês, a gente escolheu a bateria Axi 20 kWh, beleza? Então, pessoal, né, era basicamente esse o tema do nosso webinário, né? A gente não costuma fazer webinários longos, mais direto ao ponto mesmo, bem objetivo. Espero que vocês entenderam aí o que eu passei, né? Se tiveram dúvidas, a gente pode responder algumas. E espero que vocês consigam agora escolher aí, né, o inversor e a bateria para os seus projetos, né, de off-grid. Vou passar aqui, né, umas referências no Brasil, né, projetos que estão instalados. Nós estamos vendendo esse produto desde 2019, né, então nós temos diversos projetos instalados. Dá para trabalhar com bateria de chumbo, né, também, se o cliente não quer bateria de lítio, mas eu recomendo vocês cada vez mais, né, estudarem sobre a bateria de lítio, principalmente a da Grovit, porque senão o seu concorrente vai apresentar uma bateria de lítio, você vai chegar lá com a bateria de chumbo para o seu cliente, né, e o seu concorrente vai explicar a vantagem da bateria de lítio e vai ganhar o projeto, né. Aqui, ó, com baterias de lítio também, né? Esse projeto aqui da direita é bem interessante porque ele unificou um on-grid com off-grid, né? Mas claro, as cargas off-grid estão só no inversor off-grid, as cargas elas não podem estar na rede e no off-grid ao mesmo tempo, tá? Tem que ser só no off-grid. As cargas do off-grid são 100% conectadas no off-grid, beleza? Mais aqui algumas referências, ó, com mais inversores, bateria de chumbo, bateria de lítio. Então, projetos muito bons aí rodando no Brasil. Tiveram vários outros aí que a gente recebeu. Se vocês quiserem mandar para a gente, né, fiquem à vontade para a gente colocar aqui nos cases. Muito bom, né, muito projeto. Para finalizar, né, antes de passar a bola para o Silvio novamente, deixar aqui para vocês, né, esse link, pessoal. Na nossa bio, né, aquele texto que tem no Instagram ali embaixo da foto, tem um link para vocês acessarem, que é isso aqui, que é o Linktree, que é uma árvore aí de tutoriais, manuais, programas, datasheet, manual, toda a documentação que você precisa e as documentações que mais pedem para a gente no call center, a gente formula e coloca ali para vocês terem acesso e não precisarem ficarem perdidos, né, onde que procura, onde que acha e, né, melhorar aí o desempenho do projeto de vocês aí com o cliente. Beleza? Deixar meu e-mail aqui também, né, Guilherme@Grobot do Brasil. Caso tenha alguma dúvida, desculpa, falei errado, Guilherme@Grobot.com. @Grobot do Brasil é o Instagram da Grobot, onde você inclusive vai achar o Linktree, tá, gente? O meu e-mail é guilherme@grobot.com. E é isso. Vou passar novamente aí para o Silvio. Maravilha, Guilherme. Muito bom. Guilherme, temos várias perguntas aqui. Algumas acho que a gente consegue responder, mas antes de você responder as perguntas, eu vou passar o sorteio, tá? Então, lembrando que estamos sorteando, caso alguém tenha chegado depois, este colete da Grovat e a nossa Eco Bag do Brasil, material reciclável, muito procurada, muito desejada, como que vai funcionar esse sorteio, pessoal? Eu estou colocando aqui no bate-papo um link que é uma rápida pesquisa, tem 5, 6 perguntas para vocês responderem, e aí, respondendo essas perguntas, no final, pede o nome e o e-mail de vocês, e aí, para quem responder, a gente vai sortear. Independente da resposta, tem algumas perguntas sobre o webinar, independente se acertou ou não a resposta, nós vamos sortear 2 kits de colete e eco bag para quem responder essa nossa pesquisa. Já está aí o link já está no bate-papo. Vocês conseguiram? Vocês estão conseguindo acessar aqui pelo bate-papo o link? É um baita colete, Silvio. Esse colete é muito utilizado por nós da Grobot. Eu não estou no escritório, né, nesse momento, estou num hotel, né, dá para perceber aqui. Estou em campo e eu trouxe o meu colete aqui na mala, né? Então ele é muito útil, pessoal. E quando você utiliza esse colete, ele agrega muito. Você vai na obra ali instalar o seu inversor da Grovat, off-grid ou on-grid, e você vai com um colete da Grovat. Isso agrega muito,
né, para o seu projeto e para a sua equipe, né? Então, vale muito a pena vocês participarem aí desse sorteio que nós vamos fazer. E então, vale muito a pena, muito bom, uma qualidade muito boa. Eu recebi uma pergunta aqui, uma pessoa falando que não conseguiu acessar. Eu respondi essa pergunta com um link, respondi para todos. Então, pessoal, dá uma olhada nas respostas das perguntas, se o link chegou aí. Enquanto isso, vou fazer umas perguntas que chegaram. Tá bom, Guilherme? Beleza. Vamos lá. Como ele faz essa leitura para nunca injetar na rede? Ele faz leitura de cargas no quadro geral para saber o quanto pode ser gerado, como se fosse um smart meter zero grid? Boa pergunta, porque essa é a maior dúvida do pessoal, né, que está começando no off-grid, tá? Gente, é muito simples, porque as cargas, eu não sei se dá para ver aqui na minha tela, eu vou desenhar aqui para vocês, tá? Vamos supor que o cliente ele tem rede, tá? Então aqui nós temos a rede da concessionária, certo? Aqui é a casa do cliente. E aqui na casa do cliente tem umas cargas, né, com os disjuntores aqui, né, tem as cargas do cliente e tudo mais. Quando a gente vai instalar um sistema off-grid e a gente quer usar a rede do cliente como suporte, nós vamos colocar aqui, né, a rede off-grid entrando no inversor. Eu vou colocar aqui como entrada CA. E na saída CA do inversor, que é a saída do equipamento, né, vão estar as cargas do off-grid. O que isso quer dizer, né? Vamos supor que a gente está usando aqui o off-grid para fazer backup, tá? Que esse é um tema de um próximo webinário que a gente vai falar, se vocês se interessarem, né? Os modos de operação do inversor, tá? Vamos supor que a gente está usando aqui o off-grid, né? Aqui é o inversor, vou colocar como I aqui, e aqui temos as cargas, né? Que estão fora do off-grid e as cargas que estão no off-grid. Então, as cargas que estão no off-grid, elas vão estar exclusivamente conectadas na saída do inversor off-grid. Né? A entrada CA do inversor é só para receber energia, ela não manda. Né? Vamos supor que deu um problema na rede. Essas cargas que estão fora, elas vão parar de trabalhar. Só as cargas que estão no inversor off-grid que vão receber a energia da bateria. Né? Então é basicamente isso. Né? A gente não injeta na rede elétrica porque a gente não está conectado na rede elétrica. A saída do inversor ela está apenas nas cargas. Então não há nenhum sensor, nenhuma maneira de diferenciar, né, se a carga ela é ou do off-grid ou não. Por quê? As cargas que nós vamos alimentar, elas estão exclusivamente no inversor. Vamos supor que essa carga ela está no inversor e na rede. Está errado. Você fez uma instalação errada, você pode danificar o equipamento. Por quê? É como se você estivesse colocando a entrada do inversor e a saída dele em curto. Né? Você pode danificar o equipamento, pode até danificar a carga, né? E gerar um problema. Então, isso aqui não pode ser feito, tá? A carga que nós vamos conectar na saída CA do inversor, vou até voltar nos slides aqui, né? Acho que talvez até as apresentações aqui você consegue ver, né? Aqui nas referências, tá? Dá para ver nessa imagem aqui, ó, que a gente tem a parte da bateria, né? Que está vindo por aqui. E a gente tem, né, a saída do inversor que está indo para as cargas e a entrada da rede, né, ela é diferente, ela não é o mesmo condutor. Então, é muito importante, gente, a gente fazer essa diferenciação aqui, né, que a saída das cargas vão estar exclusivas, né, nas cargas, não tem nada relacionado com a rede. Não sei se ficou confuso essa final aqui, mas espero que tenha respondido bem. Muito bom, Guilherme. Dá tempo para a gente fazer mais umas 2 perguntas? Acho que dá, né? Passar um pouquinho aqui das 8, mas a gente atrasou uns 10 minutinhos. Vamos lá. Onde não há rede para backup do banco de baterias, o dimensionamento deve ser feito de forma diferente de onde há rede? Certo. Nesse dimensionamento que eu passei para vocês aqui, a gente não considerou que tem rede. Por isso que a gente
colocou mais baterias, né? Se a gente tivesse considerado que a rede ia atuar, né, em algum momento, a gente não precisa colocar tanta bateria, né? E sim mais para uma função de backup. Por exemplo, né, vou voltar aqui alguns slides novamente. Aqui a gente fez uma análise, né, de usos por dia da bateria, certo? Vamos supor que você falar, eu vou usar as lâmpadas por 8 horas, mas só 6 horas eu vou usar na bateria. 2 horas eu vou usar na rede. Então a gente vai fazer um dimensionamento considerando só essas 6 horas aqui, tá? Então esse dimensionamento aqui, ele foi levando em consideração que a gente não vai utilizar a rede, tá? Que só a bateria vai suprir aí o sistema. Então a gente consegue otimizar, né? A gente não precisa colocar tanta bateria quando a gente tem rede disponível para o cliente. Perfeito. Mais umas perguntinhas aqui. Podemos paralelizar um de 3 kW e um de 5 kW? Infelizmente não podemos, tá? Não podemos. Os inversores têm que ser exatamente iguais. Beleza? Não pode colocar um de 5 ou um de 3. Tem que ser 2 de 5 ou 2 de 3. Quantas baterias nesses inversores? Quais ele aceita? Olha, nós temos baterias da própria Grovat, que são baterias de lítio, tá? E vocês podem utilizar baterias de chumbo ácido, tá? Existem outras marcas de baterias de lítio que são compatíveis com nossos inversores. Seria interessante você consultar elas, né, e perguntar se elas são compatíveis com nossos equipamentos. Mas, eu pessoalmente, eu recomendo você utilizar baterias da própria Grovat. Por quê? O pós-venda ele fica simplificado, o suporte técnico ele fica simplificado e único. Vamos supor que o seu projeto está tendo algum erro ou algum problema, né? Isso evita do pessoal da bateria falar que é um problema no inversor e o pessoal do inversor falar que é um problema na bateria, né? Que é uma situação que pode acontecer, dependendo da análise de cada um. Você utilizando o inversor da Grovat, a bateria da Grovat, né, é garantia, né, total do projeto e garantia de funcionamento, compatibilidade e pós-venda simplificado, beleza? Porque muitas vezes dá um problema na bateria, o sistema não está funcionando e a gente não consegue fazer nada para te ajudar. O máximo que nós vamos conseguir falar é entre em contato com o suporte da bateria. Então, a gente recomenda que seja 100% da Grovat, tá? Mas é compatível com outros fabricantes que você teria que consultar com eles ali, né, se o protocolo atende. Última pergunta. O pessoal não vai dar para responder todas as perguntas, tem mais algumas, mas vamos respeitar nossa 1 hora aqui de webinar. Então, a última pergunta é: os inversores possuem proteções internas? Quais proteções são recomendadas externamente? Perfeito. Para os inversores off-grid, é necessário colocar a proteção CC e a proteção CA externa, tá? É muito importante. O inversor ele possui uma proteção simples, que não é o suficiente, tá? Então, é recomendado colocar a proteção CC, né, que é a String Box CC, e um quadro CA, né, com disjuntor, com DPS também, tá? Fazer a instalação completa aí da parte das proteções. E também, pessoal, prestar muita atenção no aterramento, tá? Porque é um cenário muito comum em off-grid, né? Quando a pessoa não tem energia elétrica na casa dela e ela quer colocar um off-grid, obviamente ela não tem nada, ela não tem tomada, né? Por que ela vai ter tomada na casa dela se ela não tem energia, né? Muitos projetos de off-grid, vocês mesmos vão criar a rede elétrica do cliente de vocês. Além de fazer toda essa instalação do sistema, vocês vão colocar os pontos de tomada, né? E vão colocar os pontos de eletricidade de lâmpadas, né? Claro, nesse cenário onde o cliente não tem nada, né? Quando o cliente já tem e você quer fazer um backup, né? Igual eu dei um exemplo ali que eu rascunhei ali para vocês, aí é mais tranquilo, né? Basta fazer adequações no quadro do cliente, tá? Deixar que as cargas sejam apenas para o inversor e não tenha mais ligação com a rede. Mas quando o cliente não tem nada, gente, é muito importante que vocês façam um bom aterramento, assim como, né, o cliente que já tem. O aterramento é muito importante, né, para a garantia do produto, porque se ocorre uma descarga atmosférica, a gente precisa, né, drenar essa descarga para algum ponto, através dos DPS que vão colocar externamente.
Só que esse ponto tem que ser bem feito, né? Que é o aterramento. Então, é muito importante o aterramento estar bem feito. E o Brasil é um país que é campeão em surtos, né? Tem muito raio. Os nossos índices eles são considerados apocalípticos em outros países. Então, além dessas proteções, façam um bom aterramento para garantia de robustez aí do projeto. Muito bem. Pessoal, já chequei aqui que recebemos bastante resposta do nosso questionário, então tem bastante gente concorrendo aos 2 coletes Ecobags. Agradeço pelas respostas, agradeço pela presença de todos e sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, a gente coloca as novidades. Esse webinar vai ficar disponível no YouTube, no nosso canal do YouTube, futuramente. E é isso aí. Aguardem, novidades chegarão. Guilherme? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Espero que tenham gostado. E é isso, né? Sigam a Growbot nas redes sociais, que é lá que vocês vão acompanhar nossos próximos passos. Silvio, muito obrigado pelo convite. Guilherme, muito obrigado pela apresentação. Pessoal, muito obrigado pela presença. Boa noite a todos. Até a próxima. Pronto. Ali você pode clicar em encerrar ali em cima no canto direito. Já vai fechar tudo.